Essa noite, na liberdade do Espírito Santo. Tá bom, querido? Fique à vontade aí. Deus te use em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dizer algo para você. Nada está perdido diante desse Deus. Ainda que você dê por perdido, eu quero dizer para você que Jesus está no controle de tudo. Nada sai do seu controle, ainda que você esteja vivendo uma circunstância contrária, aonde você não vê esperança, não vê jeito, não vê solução. Quantas vezes você tem olhado para a situação e isso aí não tem mais jeito, porque não conheceu Jesus? Porque quando a gente conhece Jesus, amado, tudo muda. Não precisava nem pregar mais, eu já fui abençoado. E ele falou algo que é muito importante, a gente que caminha com o Senhor. Clamou o Senhor, mas ele esperou com... Isso trabalha o nosso coração, esperar no Senhor. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria que você abrisse a sua Bíblia numa oração muito linda, que o Senhor colocou no meu coração para estar aqui compartilhando com os irmãos. Está em Abacuque 3, 16 e 19, muito conhecido. Todos encontraram? Vamos ler a palavra é poderosa. Diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das maladas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. A igreja diz: todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, como instrumento de barro, porque toda a glória é tua, toda a unção é tua, este povo é teu, Senhor, e desde já que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, para que venhamos reter tudo que ouvirmos da tua palavra, Senhor, porque o poder está na tua palavra, a tua palavra ela cura, a tua palavra ela transforma, a tua palavra faz tudo novo, Pai. Por isso eu me coloco nas tuas mãos, e que o teu Espírito Santo, Senhor, fale ao coração do teu povo, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Quando eu meditava ontem e hoje nesse texto, eu li várias vezes esse texto, porque cada vez que eu lia, algo que o Senhor tratava ao meu coração em relação a essa passagem, porque o contexto dessa oração linda, tremenda, que virou um salmo, que virou um hino para ser cantado pela nação de Israel, o contexto dele, que eu comecei a ler, eu vi o mesmo texto como se fosse os dias de hoje. Eu falava: Senhor, há mais de 2000 anos atrás, esse profeta escreveu isso, e eu estou lendo agora, parece que eu estou vivendo isso hoje, no momento de incerteza, no momento de instabilidade, no momento de angústia, de alimentação, de murmuração. Eu queria que você abrisse aí no capítulo 1, no versículo 2, você vai entender o que está acontecendo. Não está muito diferente do que nós estamos vivendo no Brasil, não. Diz assim o texto, do versículo 2 em diante: até quando, Senhor,
clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Também me suscite contenda e litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai juízo pervertido. O profeta, ele começa a se lamentar diante do Senhor, de ver ali os juízes vendendo sentença, de ver ali total depravação, injustiça, o pecado dominando, as coisas erradas passando a ser certas. Aquilo indignava o coração do profeta, ao ponto dele entender por que Deus estava permitindo tudo isso. Parecia que Deus estava apático, e ele se abatendo com a situação. E eu me enxerguei hoje, falei: Senhor, não mudou nada. O profeta está pedindo juízo para a sua nação, porque ele estava vendo que aquela sociedade estava podre, a caminhos largos para a condenação. É diferente do que a gente está vivendo hoje. Quando a gente olha para o mundo, aonde hoje o bandido tem mais direito do que o cidadão justo de bem, aonde olha hoje que a família perdeu o direito, aonde a gente vê hoje muita iniquidade. Eu estou falando isso a nível de igreja. Eu lia isso, eu falava: Senhor, que situação. E ali ele apontava os muitos erros que ele via diante da sociedade, e não entendia por que Deus não agia, por que Deus não fazia nada. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Aqui a gente olha para esse homem e vê um profeta lamentando, um homem murmurando. No entanto, que quando a gente está num momento difícil, a coisa mais fácil é murmurar. Principalmente quando sai do nosso controle e a gente não tem condição nenhuma, nem de nada. E aliás, nós não temos controle de nada, queridos. Nós não temos controle de um fio de cabelo. Você não pode dizer a sua altura: levanta 1 centímetro ou diminua 2. Essa falsa sensação de controle que temos, nós não temos. E o profeta estava ali angustiado, e apontando situações difíceis, de pessoas que só apontam e não ajudam, pessoas que só criticam, pessoas que falta de amor, que agem com falta de amor, vivendo o caos. Ele estava experimentando algo terrível, que é viver diante da lamentação, porque a lamentação, ela nos separa da esperança. A murmuração é uma música para o ouvido do diabo. A murmuração faz crescer em nós a angústia, o medo, e onde o medo entra, não tem fé, não tem esperança. Mas ele clamava a Deus, ele orava, anunciando àquele povo, o seu povo, e Deus responde para ele. Tremendo, que Deus olhou para todo o coração dele ali, cheio de lamentação, cheio de dor, gritando por justiça. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não ouvirás? Eu já me peguei assim, orando e lamentando dessa maneira. Até quando, Senhor? Eu não aguento mais. Eu já me peguei assim, eu não sei se vocês já oraram dessa maneira. Já me peguei desta maneira. E aqui no versículo 5, o Senhor vem e fala para ele, responde ele: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. O profeta estava angustiado, orando a Deus,
para que Deus intervisse e respondesse a sua oração, Deus vem e responde a oração dele. E se eu fosse ler tudo com vocês, Deus traz algo para ele e diz assim, ó, eu vou entrar com juízo, eu vou trazer os caldeus, eu vou trazer os babilônicos, e eles vão fazer justiça em meu nome. Aí o profeta se queixou de novo, não, Senhor, como que o Senhor traz uma nação dessa terrível para fazer juízo contra o teu povo? Eu queria que o Senhor agisse, mas não dessa maneira. Aí ele começa a questionar, vai mais uma vez a Deus, porque agora o questionamento dele já não eram mais os erros que estava a nação de Israel cometendo e se afastando de Deus, porque o povo estava com o coração duro, frios, tristes. E eu confesso para os amados que tem semanas que eu e minha esposa atendem muita gente, e eu tenho visto muita gente lamentando, murmurando e triste dentro da igreja, não é fora da igreja. Muitos estão desanimados, cansados, esperando algo, e olha para a direita, olha para a esquerda e não vê nada acontecer. Eu não sei se tem algum irmão cansado aqui nesta noite do que está vivendo, como está a sua vida, ou se você está lamentando algo que se perdeu, ou você está olhando para a tua vida e é algo que não tem mais jeito, que se perdeu. O profeta estava assim, e mais uma vez o Senhor fala com ele, porque agora ele não queria que fossem os babilônios, porque era um povo tão mau, que por onde passava ele destruía todo o povo, destruía a cidade, destruía tudo, não deixava nada em pé. E quando ele fala para o profeta, eu vou trazer o juízo, porque o pecado causa juízo de Deus na nossa vida, o pecado nos separa de Deus. Eu não posso estar buscando a um Deus vivo numa reunião como essa, que só o Espírito Santo de Deus faz, com a incredulidade dominando meu coração, ou a tristeza. Porque esse Deus, ele nos leva a entender que não é de qualquer maneira. Buscar a Deus é sério, é coisa séria. Buscar a Deus custa a tua vida, depende da tua vida, é algo sério, é algo tão sério que você nunca imaginou isso. E eu olhava para a palavra e falava, Senhor, agora essas duas queixas que ele colocou diante do Senhor, que estava ali na igreja vendo tanta injustiça, tanta coisa acontecendo, e parecia que Deus não fazia nada, mas Deus estava trabalhando. Ele falou aqui, vou fazer uma obra que vocês não vão ver, mas espera que é no meu tempo. Ei, é no tempo de Deus. O profeta queria que fosse da maneira dele. Não, nada é da tua maneira, não é na força do teu braço, não é do jeito que você quer, querer ajudar Deus, não, tudo tem um tempo determinado, debaixo do sol. Deus tem um tempo de realizar na tua vida, não é por força nem por violência, mas é na direção do meu Espírito. Esse Espírito que nos trouxe aqui, esse Espírito que está em mim e em você, esse Espírito que está falando para você, acredita, creia, não desanima. E aqui no capítulo 2, o Senhor vem e fala algo a ele, diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, eu responderei, quando for erguido. Tem situação que não adianta buscar um culpado. Você é culpado, eu sou culpado, não. A murmuração, a lamentação, a acusação só vai trazer destruição. Mas o profeta entendeu. Ei, ele caiu em si como filho pródigo. Ele falou, não, eu vou orar, eu vou buscar a Deus.
E aqui ele diz que ele foi para a sentinela, para a fortaleza, e se apresentar ali, e vigiarei para ver o que fala comigo, e eu responderei quando eu for erguido. Ele foi buscar a presença do Senhor na torre de vigia, como um atalaia. Assim era a nação de Israel, o atalaia ficava ali de vigia, enquanto o povo estava ali dormindo, descansando, tinha os atalaias. Que nem neste lugar, tem uns atalaias, que quando o pastor está dormindo, a pastora está de madrugada orando. E Deus há de levantar os atalaias, porque essa obra é dele. E quando ele sobe, como sentinela, sentinela é o lugar de oração. Eu não sei se é o seu quarto, é a sua sala. Mas o que eu aprendo aqui? O que a palavra diz? Romanos, não sei se é 15:4, Paulo diz que tudo que foi escrito para ensino nosso, pela Escritura, para a nossa esperança. Tudo que está escrito, que viveram, é para meu ensino, seu ensino. Eu tenho que tomar posse do que está escrito aqui, porque Paulo, antes de escrever Romanos, Deus usou esse profeta e falou algo com ele. Versículo: e não mentirá, se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não, fiel é o que prometeu. O tempo é dele, ele vai cumprir o que te prometeu. Aí o versículo 4 é a chave de todo esse livro. Para mim, eu li esse livro hoje, ontem, várias vezes, e muitas coisas que eu procurava o estudo de entender o momento histórico, político, cada palavra, e ali eu ia me deliciando, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É alimento para a nossa alma, e eu me deliciava estudando esse livro. Aí vem o Senhor e fala algo para ele no versículo 4, eu queria que você lesse comigo. Vamos ler tudo junto? Eis que a sua alma não é, mas pela sua fé, oh Deus tremendo, oh glória. Quando eu li isso eu falei: Senhor, Paulo escreveu isso no livro dele, o justo pela sua fé viverá. Quando o Senhor fala isso ao coração do profeta, ele olhou para a circunstância de uma outra maneira. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Eu falei: Senhor, eu orava esses capítulos, os 2 primeiros capítulos de queixa, de lamentação, mas diante da queixa, diante da luta, da angústia interior, o profeta me ensina que eu tenho que levar os problemas, não murmurando, mas eu tenho que levar para aquele que pode resolver. Eu tenho que apresentar isso a Deus. Ele apresentou a Deus a situação. Ainda que a gente não entenda o modo de Deus trabalhar, Ele sempre vai fazer o melhor. O profeta não entendeu. Que isso, Senhor? Vai usar os babilônios? Que loucura! Que mal é esse? O Senhor é um Deus justo. Vai usar uma nação como essa, uma nação que destrói todo mundo, uma nação arrogante. Deus tem um meio dele trabalhar. Mas está doendo, pastor, está machucando. Ei, vai nascer um testemunho de bênção. O nome de Jesus será glorificado. Não lamenta, não murmure, aprenda com o profeta, dobre o teu joelho. E a oração não precisa ser cumprida, não, ela tem que ser sincera. Porque o nosso Deus, Ele pode tudo, não há nada que o Deus não possa fazer. E Ele realiza na tua vida para a glória dEle. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. E foi o que eu disse, nada está perdido diante de Deus. Perdeu para você, aos teus olhos. Mas por que Deus permitiu? Nada está perdido dentro dEle.
Ele vela pela sua palavra, mas não dá conta dos seus feitos. E ele sempre vai fazer o melhor. E quando eu olhava para esse texto, esses 2 capítulos, aonde nasce essa oração, que o justo viverá pela fé, eu falava: Senhor, que fé é essa que temos que ter? Eu converso com muita gente, pastor, e fala para mim que tem fé em Deus. Só que eu olho para a pessoa, o estilo de vida que a pessoa tem, carente da graça, da misericórdia, fala: não, eu creio em Deus. Ele tem uma fé que Deus existe. Mas a fé que eu e você temos que ter é que Deus é Deus. Você está diante de um Deus que é vivo, de um Deus que te conhece por dentro, porque Provérbios fala que a minha alma, a tua alma é a lâmpada de Deus, e Ele esquadrinha o íntimo do teu coração, e Ele sabe de que maneira você entrou aqui nesta noite. Eu falava: Senhor, que fé é essa? É uma fé na soberania, é uma fé na sabedoria, é uma fé no amor de Deus para comigo, para com você, porque Ele nos amou primeiro. Deus não abre mão de você, Deus não abre mão da tua casa, Deus não abre mão dos teus filhos, Ele ama você, querido. Por mais que você ache que Ele não está ouvindo, não está vendo, nada passa despercebido diante de Deus. Quantos anos foi o clamor do presbítero? 20 anos clamando na angústia, na dor, no sofrimento. Quantos olharam: não tem mais jeito, não tem mais solução, o maior impedimento da atuação de Deus somos nós. E quando não buscamos o crescimento diante desse Deus, e o crescimento diante dele, para que a fé venha se tornar real, é dia a dia, passo a passo, porque é Ele que faz e opera tudo, e não tem poção mágica. Não é eu vir aqui dar 3 pulinhos e falar para você levantar a mão: receba, receba. Olha, o que eu entendo da palavra é obediência e intimidade. Nada impede Deus de operar, Ele é o mesmo. E eu olhava para o texto, eu falava: Senhor, eu tenho que crer nesse Deus todo-poderoso, porque é Ele que controla o universo. Nada se perde diante dEle. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Qual momento que você vive? Está se lamentando, está se lamentando. Muitas vezes você murmura. Deus te ama, do jeito que você entrou aqui nesta noite, e Ele está vendo tudo. Mas pastor, parece que a minha oração não passa do teto. Engano seu. Engano seu. E quando a gente entende e olha, o Senhor olha para nós e fala assim: olha, se você quiser andar comigo, você vai ter que ter fé. Não tem jeito de buscar a Deus sem fé. Não dê lugar para o inimigo falando na sua cabeça: não tem jeito, desiste, para. Você é pecador, você é imundo. Ei, não dá ouvido para isso, Ele te ama. Eu falava: Senhor, os primeiros capítulos, esse profeta é um lamentador, murmurador, mas a partir do momento que ele começa a buscar Deus, ele se torna um adorador. O segredo da tua vitória está em orar a Deus. Foi o que eu disse, não existe poção mágica. A qualidade desse Deus é de ser abençoador do seu povo. Igreja é lugar de fazer oração e ouvir oração respondida, porque o nosso Deus responde oração ainda hoje. Sem fé é impossível. O
que ele fala lá em Hebreus 11:6? Ela põe aqui? Vamos ler comigo toda a igreja? De que maneira eu tenho que me apresentar a Deus? Ora. Vamos ler, igreja? Ora. Por quê? Ele é o quê? De quem? A palavra está falando mentira? Não. A palavra é verdadeira. A palavra libertou um homem escravizado pelo diabo. O diabo não brinca de ser diabo, não brinca de ser adorador de Deus, não brinca de ser crente. Ei, cai em si hoje como o profeta caiu. A primeira coisa que ele fez foi orar a Deus. E quando ele começou a orar, que Deus respondeu para ele, aí brotou no coração dele o verdadeiro adorador. É assim que acontece, quando eu me alimento da palavra, eu dobro o meu joelho, começo a confiar em Deus, eu olho para a circunstância, não vai me barrar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo vai me dar vitória, porque Ele jamais perdeu uma batalha. O profeta Isaías diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Está difícil, amado? Hoje o profeta trouxe o diagnóstico, está passando a receita. Olha aí para o mundo que nós estamos vivendo. Era diferente do que ele viveu anos atrás? Não, mas Deus te escolheu. Você é produto da escolha de Deus. Não deixe que a circunstância, os momentos difíceis que saem do teu controle, mine a fé do seu coração. Quando o profeta começa a orar, ele faz algo tremendo. Isso encheu meu coração de alegria. Quando eu comecei a ler aqui no capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, eu queria que você lesse comigo também, versículo 2. Vamos ler? Ouvi, Senhor, a tua palavra, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Ei, aviva a tua obra no meio dos anos. Quantos tombam no meio da caminhada e ficam, desanimam, abandonam? Mas o profeta pede pelo avivamento. E quando a gente está na igreja, está triste, preocupado, frio, a gente anseia por esse avivamento. A gente anseia por esse despertar de Deus em nós, de buscar essa intimidade, de viver esse relacionamento. A vitória está em ter relacionamento com Ele. A vitória está em se abrir para Ele. Se você manca, eu estou mancando. Se você está doente, eu estou doente. Deus quer a sinceridade dos nossos lábios. Não é o tempo que impede o agir de Deus. Não foi só naquela época, não. Eu olhava para esse texto e falei, Senhor, aviva a tua obra. O avivamento, só um avivamento pode mudar a situação do nosso país. Só a minha oração com a tua, que o Senhor pode pôr ordem nesse país. Só a minha oração junto com a tua, o Senhor pode converter a muitos e restaurar essa nação brasileira, através da minha oração e da tua. Todos aqueles seus que eu acho que não tem jeito, Deus vai buscá-los aonde eles estão e vai fazer deles homens e mulheres de Deus. Eu falava, Senhor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas aí ele pede outra coisa aqui. Quando ele falou, notifica, ele está falando assim, faz de novo, Senhor.
Eu falava, Senhor, que coisa tremenda. No meio dos anos, notifica as tuas obras, notifica o teu poder, Senhor, notifica os teus feitos. Faz de novo nos nossos dias, Senhor. O profeta estava pedindo. Sabe por que ele estava vivendo isso? Porque eu fui continuando lendo. Chega um momento que Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, que eu comecei a estudar essa oração. Ali ele estava lendo o livro de Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, e ele começou a ver os feitos de Deus, ele começou a ver a soberania de Deus. Ali inflamou o coração dele, ali ele começou a olhar para a palavra e falava, não, há poder na palavra, esse Deus é um Deus poderoso, esse Deus pode tudo. Ele se inflama de uma certa maneira e ele pede, faz de novo, Senhor, faz de novo no meio do nosso povo, realiza a tua obra poderosa, realiza os teus feitos. Você lembra quando o povo saiu do Egito? Era a nação mais poderosa da terra. Vamos trazer para o dia de hoje? Qual é a nação mais poderosa hoje? Os Estados Unidos. Imagina esse povo preso lá, escravo nos Estados Unidos. Aí a gente começa a cair em si, começa a orar esse Deus poderoso, e clama por libertação, porque a gente é escravizado. E tem muitos escravizados dentro da igreja. Não consegue romper, não consegue orar, não consegue clamar, vivem tristes, porque não leem, porque não buscam, porque não oram. E o inimigo vem e escraviza, isso é natural. O que o diabo mais quer é destruir a tua fé. O que o diabo mais quer é te destruir. E muitas vezes ele tenta lançar o seu passado. Só que o Senhor falou do teu passado, ele não lembra mais, ele tem um novo para você viver. Não é um tempo que impede a atuação de Deus. Não é o tempo ou o lugar. O que está escrito em Hebreus 13:8? Vamos ler o que está escrito? Esse é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus que o profeta clamava no passado. Vamos ler comigo toda a igreja? Jesus ele era lá no profeta, ele é na época de Abacuque, ele é hoje, e no futuro ele é no futuro, ele é no passado, ele é hoje. O Deus que você busca hoje é um Deus que está em toda dimensão de tempo. É um Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está no Amazonas, ele está aqui, ele está em toda porção do universo. Esse é o Deus que te ama e que te trouxe aqui nesta noite. Falava, Senhor, que coisa linda, faz de novo. Faz de novo, Senhor, nesta noite, em cada vida que entrou aqui cansada. Faz de novo, Senhor, no casamento que está destruído. Faz de novo, Senhor, na vida daqueles que estão enfermos. Faz de novo, Senhor. Manifesta o seu poder nesta noite, trazendo a libertação para o drogado, trazendo a libertação para o alcoólatra. Faz de novo, Senhor. O nosso Deus continua operando. Ele é o mesmo. Olha para a vida do presbítero. Esse é o seu Deus. Ele continua curando, transformando e levando para o céu. Esse é o teu Deus. Eu falava, Senhor, que Deus tremendo. Ele está em toda a dimensão do tempo. É o teu Deus. Mas o Senhor falava, tem gente cansada. Tem gente lamentando. E aonde Jesus está, algo acontece. Até o Filho de Deus, quando eu estava lendo em João 4 hoje, ele se cansou também. O interessante é que ele vinha por Samaria, se cansou, foi lá para o poço. Meio-dia, cansado, vou tomar uma água. Sentou lá no poço. Você sabe por quê?
Porque tinha uma mulher cansada da vida que iria pegar água lá. Uma mulher cansada da acusação, da ofensa, da humilhação. Muitas vezes você está cansado de sofrimento, mas Jesus te convida hoje a sentar do lado dele. Jesus é tremendo. E eu li aquele texto, em 5 minutos Jesus traz a realidade daquela mulher e inflama o coração dela. Diante da teologia disputada ali, o Senhor falou para ela: é dentro do teu coração que você me adora. E Ele mudou a história daquela mulher. Ali muitas vezes Ele quer o choro do nosso poço, Ele quer a nossa água, porque Ele tem água viva para nos dar. Essa água viva no livro de Apocalipse fala: por onde ela passa, ela traz restauração, por onde ela passa, ela traz cura. Essa água é a sua palavra. Foi o que ele disse para Pedro: você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. Não tem poção mágica, tem despertamento. E quando eu me desperto, que eu busco a presença desse Deus, o Espírito Santo me enche. E quando Ele me enche, vem um avivamento. Eu quero converter a minha casa, eu quero converter o motorista de ônibus, eu quero converter o padeiro, porque eu estou cheio. E é esse avivamento que tem a acontecer. E hoje Deus me trouxe aqui porque Ele olhou para você e falou: você vai ser uma atalaia. Você vai ser uma atalaia na tua casa. Você vai ser uma atalaia nessa igreja. Porque eu vou te levantar em oração. Você vai meditar na minha palavra e vai colher o fruto dela. Eu falava: Senhor, que coisa tremenda. Não é não, varão? Atalaia. Você vai orar pela tua casa, você é o atalaia de vigia. Você vai orar por esta igreja, é o que eu aprendi nesse texto. Porque o justo viverá da fé. Não olha para as circunstâncias, está difícil, continua crendo, não perca a sua fé. Não põe os olhos naquilo que Deus não mandou você olhar. Ele está falando: busca primeiro, e as demais... não pôs nem qualificativo. Você sabe por que ele não pôs qualificativo? Porque são coisas ilusórias, imaginárias. Mas pastor, por que imaginárias? Porque o homem está tão cego, que busca tanta riqueza neste mundo, e é ilusória. É só você perguntar para o coveiro. Entenderam? Pergunta para o coveiro. Lutou a vida toda, tem avião e arte, perdeu a salvação da alma. O coveiro traz a realidade. O Senhor me trouxe aqui porque Deus te ama. E Ele tem vida e vida em abundância. E Ele conhece o teu coração. E da mesma maneira que esse profeta se colocou, e houve resposta de Deus. Porque no momento que a gente ora, e no momento que a gente come dessa palavra, o Salmo 138, versículo 2, diz que Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Há poder na palavra. Coma da palavra. Comece a meditar nessa palavra. Traz essa palavra para dentro do teu coração e começa a orar em cima dela. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está aqui o testemunho vivo do poder de Deus. Este é o seu Deus. Se põe de pé que eu quero orar com você. Jesus está aqui. O que se perdeu na tua vida que você ainda não aceitou? O que você acha que se perdeu? Quais são as suas mazelas hoje? O que te preocupa? Aonde está o seu coração? Deus te ama. Do jeito que você está aí, Ele não abre mão de você. Tem hora que nós temos que nos posicionar. Não adianta alimentar. Porque o profeta era cheio dos porquês. Queria resposta para tudo. E a maior resposta que a gente vai ter na nossa vida é quem é Deus.
e o que Ele pode fazer na nossa vida. Porque não basta ler, tem que ler e viver. Não basta ouvir, tem que ouvir e praticar. Praticar nos leva à intimidade. Isso faz a diferença na vida de todo homem. Porque tem muita gente cansada. E muitas vezes a gente cansa mesmo. A gente é ser humano. O Senhor me trouxe aqui para trazer a realidade. Mas como que eu descanso, pastor? Quando você parar de dar ouvido a incrédulos, a notícias ruins, a notícias horríveis, a fofocas, isso traz cansaço. Já viu que tem pessoas tóxicas, perto de você, você sai cansado de perto daquela pessoa, que é só lamento, é só fofoca. Quer descansar? Procura de estar perto de quem é mais crente que você. Comece a andar com aqueles que buscam, que oram. Comece a andar com os crentes fervorosos. O descanso vem na palavra de Deus. Não vi trazer poção mágica aqui, porque hoje o que mais me entristece é quando eu ligo a internet. Pastor dando tiro, o outro vai saltando. Pastor falando que foi no terceiro céu, falou com não sei que quem, revela a igreja toda. Leia a palavra. Porque o Senhor não nos deixa enganar. Lâmpadas para o meu pé e luz para o meu, caminha na luz. Vão surgir muitos falsos profetas e vão querer a glória para eles, mas a glória de Jesus, saiu de Jesus, é bijuteria. Ele é o único que pode fazer na tua vida. Quantas pessoas cansadas chegaram até Ele e foram curadas? Aquela mulher do poço, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, o Marcelo. O que Ele quer ouvir de você hoje? Faz de novo, Senhor. Manifesta o teu poder de novo na minha vida, na minha casa, no meu filho, na minha esposa, na minha família, nesta nação. Faz de novo, Senhor. Você é atalaia. Aqui Ele deu a poção mágica do poder dele, é oração e palavra. Quando o profeta leu, encheu o coração dele de fé dos feitos desse Deus. Se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo. Mas tem algo antes. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e será feito. Vamos virar a chave. Vira a chave. Não escute vozes mais. Olha para a palavra. Muda a sintonia. Nós vamos orar agora. Há poder na oração. E a palavra diz que onde estiver 1, 2 ou 3, Jesus está aqui. Ele quer trazer cura. Ele quer trazer libertação. Ele quer trazer salvação. E o Deus que eu prego nesta noite continua curando. Porque a glória dele, no nome dele há poder. E fora dele não há salvação. Tudo foi feito por ele. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo é por ele. Para Ele são todas as coisas. Você é produto dele, Ele não abre mão de você. Mas aquilo que te impede de avançar, de conquistar, de ver as coisas realizadas, que tudo volte ao seu normal, depende de você hoje.
clama a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas firmes e grandes que não sabes. Não tem poção mágica. Só Jesus pode, Ele é o ponto de diferencial. E Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus. Eu quero orar. E eu orei muito ontem e hoje. Porque eu sou a atalaia da minha casa. Eu sou a atalaia da igreja que eu frequento. E o sentinela é o lugar de oração. Ele escolheu um lugar para orar. Eu queria convidar você que necessita de orar. Vem aqui, vamos orar junto, em nome de Jesus. Sai do seu lugar em nome de Jesus, vamos orar comigo aqui na frente.